Então, pessoal, boa tarde. São 13 horas e 54 minutos do dia 15 de março de 2021. Hoje nós vamos falar sobre a produção de fundações na nossa aula de tecnologias. Antes de falar sobre a produção de fundações, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida sobre algum dos trabalhos que já está lá no SIGA. Se tiver, a gente aproveita agora esse momento para explicar. Tem não? Tudo tranquilo? Só lembrando, pessoal, eu vou compartilhar aqui minha tela para mostrar uma coisa para vocês. Ixi, não consegui compartilhar a tela, ó. Que massa. Mas o que eu estava tentando mostrar para vocês é sobre o evento, o workshop em comemoração ao Dia da Água, semana, que vocês sabem que é uma das nossas tarefas da disciplina. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva para poder receber o certificado do evento. O evento é intitulado Evento Internacional na UFESA, Workshop Internacional sobre uso racional de água. Aí vai iniciar exatamente próxima semana. O evento será inteiramente gratuito e online. As inscrições já estão abertas até o dia 20 de março de 2021. Sendo que o workshop inicia dia 22 da próxima semana, exatamente no dia da nossa aula. E como é uma tarefa, além de contar com uma atividade assíncrona, ela vai contar também para a atividade avaliativa da unidade 1, eu não vou dar aula próxima semana aqui com vocês, no horário da aula, nós não teremos o nosso momento síncrono, vocês estarão disponíveis para participar do evento, certo? Então, quem ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva para não perder a oportunidade. E se por algum acaso alguém não possa participar do evento, em nenhum momento, para fazer o resumo, aí, por favor, me envie um e-mail pedindo para substituir a participação no workshop por uma tarefa. Aí eu vou passar uma tarefa, vou dar um tema para você pesquisar e você vai fazer um resumo sobre o tema e vai me enviar da mesma forma que o pessoal que vai participar do evento também vai fazer um resumo da participação de alguma palestra que ele venha assistir, vai fazer um breve resumo e vai me enviar via SIGA lá naquela tarefa que acho que é a tarefa 2, que é a tarefa referente ao evento, certo? Vocês viram no SIGA que eu coloquei a norma NBR de produção de fundações, a NBR 6122. A nova, ela foi revisada dia 30 de setembro de 2019, ela foi aprovada a revisão dela. Eu vou tentar compartilhar a tela inteira, já que eu não estou conseguindo compartilhar uma guia, para eu poder mostrar do que eu estou falando. Só lembrando que eu estou gravando, aí se por algum motivo alguém não quiser que eu poste o vídeo, ou se não quiser que eu grave, pode falar, viu? Não tem problema não.
Eu gravo porque tem pessoas que não conseguem vir ao encontro síncrono, aí tem a oportunidade de ver depois, certo? A partir de agora eu vou estar apresentando a tela e eu vou pedir que qualquer intervenção seja realizada via microfone, porque eu não vou conseguir acompanhar o chat, certo? Vou Agora eu consegui compartilhar a tela, eu vou voltar novamente para a questão do evento. Ó, esse evento aqui é que eu estou na página da UFESA. Vocês estão vendo minha tela? Sim, professora. Esse link, ele está disponível no CIGAR. É um evento que a UFESA, um workshop internacional muito importante que a UFESA está promovendo, é um grupo de pesquisa aqui de Mossoró, mas tem professores de Paulo Suécio participando também da organização do evento, como o professor Alisson Gadelha. O evento será dia 22 e 23 de março, então, como o evento faz parte da nossa atividade avaliativa da unidade 1, próxima semana vocês não terão reunião síncrona comigo, vocês vão ter esse espaço disponível para participar do evento, certo? Quem não puder participar, me envia um e-mail pedindo para substituir a tarefa. As inscrições vão ser até dia 20 de março, então, se você vai participar, é interessante que você pegue o certificado, um evento desse é muito importante. Aí você se inscreve via SIGA até o dia 20. Aqui tem um link, ó, aqui a página do SIGA. Aí tem a programação, que está bem interessante. Vai ter um desafio, que inclusive o grupo que eu coordeno aí em Pau dos Ferros, que a gente chama de Grupo Verde, está participando da competição do desafio. Espero que a gente ganhe. A programação, a abertura do evento é na segunda-feira, dia 22 de março, às 9 horas. Aí tem o momento cultural, a cerimônia de abertura, às 9h50 tem essa palestra de abertura sobre o Dia Mundial da Água. Caso vocês sabem que vocês vão me mandar um resumo apenas de um dos momentos do evento que vocês participarem. Então, se você participar dessa palestra aqui de abertura e fizer as suas anotações e me enviar, já está valendo como a tarefa da unidade 2, certo? É importante que você participe do evento todinho, mas eu quero o resumo apenas de um dos momentos que você vai participar, de uma palestra ou de uma... Aí, à tarde, que é no nosso horário da aula, como eu vou estar liberando vocês da aula, ninguém tem justificativa para dizer que estava em aula ou tinha um outro compromisso, né? Às 14h20 tem essa troca de experiências, boas práticas e gestão integrada das águas. Então, eu sugiro que, caso você não queira ocupar outro momento do seu dia, utilize esse horário da aula, participe desse momento aqui e faça o seu resumo. Aí, às 17 horas, tem essa conferência sobre a Lei das Águas. É muito importante essa conferência, certo? Quem puder participar, faça, participe. E às 18 horas tem uma roda de conversa, ou seja, tem muitos momentos que vocês podem tirar um tempo e participar. Se puder participar de tudo, ótimo para todo mundo, né? Inclusive para a formação profissional de vocês. Aí no outro dia tem um painel sobre água e desenvolvimento sustentável, à tarde tem troca de experiências de novo, tem outro painel à tarde também, na terça-feira, tem um lançamento de um livro e tem uma cerimônia de premiação do desafio, que é o desafio a qual me referi agora há pouco, que o Grupo Verde da UFESA de Pau dos Ferros está participando. Então, tem bastante momentos, uma programação muito rica, e tem bastante momentos que dá para vocês participarem. Aí eu sugiro que vocês realmente, se puder, participem, que é muito importante para a formação
profissional da gente que trabalha na engenharia civil, essa questão da gestão das águas, certo? Sobre a produção de fundações. Vocês estão vendo minha tela, né? Sim, sim. Sim, professora. Vocês estão vendo a NBR 6122? Uhum. Pronto, Sim, essa NBR, ela foi revisada agora em setembro de 2019. Ela trata de projeto e execução de fundações. Então, assim, aqui na nossa disciplina de tecnologia das edificações, a gente não vai calcular a fundação nem nada, né? A gente vai ver como é que se executa as fundações. Aí vocês sabem que para você ser fiel à técnica e fazer a coisa acontecer da forma correta, como se precisa, até com relação à questão da segurança estrutural, é importante que você siga as normas técnicas, porque elas são pautadas além de da experiência, né, na questão do material e das novas tecnologias construtivas. Então, vocês vão ver que, se vocês pegarem a norma ABNT-NBR 6122 anterior, teve uma de 96, aí teve uma revisão em 2004, e agora essa de 2019. Aqui está vigente essa de 2019, vocês vão ver que anteriormente ela era menos zelosa com relação a alguns aspectos de segurança, porque cada vez que a norma ela é revisada, ela sai com mais zelo com relação aos aspectos de segurança estrutural. Então, vocês sabem que a fundação é uma das partes, é um dos componentes da estrutura da sua edificação, que, inclusive, o projeto de fundação é um projeto à parte do projeto estrutural, que antes de você fazer o projeto de fundação, você precisa fazer uma análise prévia das condições do solo em que você irá construir, certo? Você precisa ver as condições do terreno. Aí, essa NBR aqui, ela vai vir para você acalhar o conhecimento, onde inicialmente ela vai trazer os conceitos sobre as condições os tipos de fundação e tudo, as questões de controle tecnológico, tipo de concreto utilizado, mas aí vocês vão ver que tem anexos nela, certo? Que cada um anexo vai tratar de um tipo de fundação. Aí, nesse anexo, vai lhe dizer, para você fazer uma sapata, como é que você faz? Primeiro você escava o terreno, abre uma vala, aí faz o apiloamento do fundo da vala, não é? Compacta o fundo da vala, aí depois você faz o concreto magro, aí depois você coloca a ferragem, aí depois você bota as formas, depois você vai e concreta a sua sapata. Aí pronto, aí isso aí ela diz, dessa forma que ela diz para a sapata, ela diz para todos os tipos de fundação. Então, vocês vão ver que no anexo A ela fala das fundações rasas, diretas e superficiais, como eu disse, ela fala desde a escavação das cavas, certo? Aí depois ela passa para a questão de tubulões, e aí, pessoal, depois dessa revisão da norma, vocês viram que a NR18, que a gente estudou a aula passada, que é a norma de segurança da construção civil, sofreu uma revisão, e vocês vão ver que tem um tipo de tubulão que precisa do trabalhador descer para fazer o alargamento do fundo da vala, e que agora não é mais permitido, né, de acordo com a NR18, que o trabalhador desça. Então, sempre uma norma ela deve ser conciliada com a outra, possivelmente essa norma aqui ela já deve
e para consulta pública novamente por causa dessa alteração da NR18, que aconteceu em 2020 e vai entrar em vigor agora em 2021. Aí, depois que ela fala das fundações rasas, diretas e tubulões, ela começa a falar das fundações profundas, aí vai falar de estacas de madeira, estacas de concreto, estacas metálicas, estacas Strauss, estacas Frank, estacas escavadas com trado mecânico, sem fluido estabilizante. E aí, pessoal, estaca com fluido estabilizante, também escavada e moldada em loco. No anexo K, estaca raiz. Aí no anexo L, estacas trado vazado segmento, procedimento executivo. E no anexo M, microestacas ou estacas injetadas, que inclusive, pessoal, aí também tem a estaca hélice, continua monitorada no anexo N. Essa estaca injetada, vocês vão ver que ela é bastante utilizada na questão de reforço estrutural. Tem um material que eu acho que eu já disponibilizei para vocês no CIGAR, que é um manual de engenharia para concursos. Tem uma parte só de fundações que ele vem destrinchando, né, muito bem o que é cada uma fundação dessa. Como ele não entra no mérito do processo executivo, eu acho, não sei se eu botei o manual, botei, tá aqui. Manual de Engenharia Civil para concurso. Depois, quem quiser fazer concurso, e também quem não quiser, certo? Mas que queira aprender bem sobre cada assunto da parte da engenharia civil, vale a pena ler esse manual, certo? Pode ser que esteja alguma coisa desatualizada de acordo com essa norma, mas creio que não está, porque pelo que eu li nele, ele não entra no mérito da questão ele não interfere muito na questão da execução da fundação. Então, eu creio que ele não está desatualizado. Até aqui tudo bem, pessoal? Lembrando que eu vou passar um trabalho sobre fundações, onde a gente vai fazer um resumo de alguns tipos de fundações e cada um grupo vai apresentar no dia da atividade avaliativa da unidade 1 sobre as fundações, certo? A fundação que a gente vai sortear aqui. Até aqui tudo bem? Posso iniciar nos slides? Então, pode sim, professor. Então, esse slide também já está disponível no SIGA, certo? Ele vem fazer um resumo daquela norma, NBR 6122. O que é um sistema de fundação? Como é que ela é classificada? Como é que ela é dividida? Vocês vão ver lá na norma, e aí sempre eu chamo as normas técnicas, porque elas quem nos dá diretrizes na hora de construir, certo? Que as fundações, elas são divididas em fundações diretas e indiretas, sendo que, principalmente, o que difere uma da outra é a profundidade que ela vai estar executada, certo? Então, o que são as fundações? O que é que vocês acham que são fundações? Se você pensar em um elemento complexo de uma edificação completa, como é que você imagina esse elemento? Uma casa, certo? Uma casa que não tenha laje na sua cobertura, por exemplo. Ela não tem laje, ela tem apenas o cintamento superior. Aí, o cintamento superior ele é feito com vigas. Aí, as vigas, elas transferem os esforços para quem? Para quem é que as vigas transferem os esforços?
Os Para pilares. os Nas colunas. pilares. Pilares. Aí, os pilares ou colunas, né? Depende muito da arquitetura que tenha sido executado. Aí, dos pilares, elas são transferidas para o cintamento inferior, viga baldrame, se tiver. Aí, da viga baldrame, os esforços são transferidos para as fundações, se for sapata, para as sapatas, se for estacas, para os blocos de coroamento, certo? Aí, as fundações, elas vão transferir os seus esforços para quem? Para O solo. o solo, certo? Aí as fundações diretas, por exemplo, a sapata, ela não tem uma base bem larga, não é? A área da base dela não é larga? Vocês já viram uma sapata, não já? Sim. Pronto. Sim, professora. Então, a área da base da sapata, ela é mais larga do que a área da base de uma estaca, por exemplo. Aí, a fundação direta, certo? Que geralmente pode ser ou sapata, aí tem os tipos de sapata, a gente vai já ver, aí pode ser radier também, o lajeão radier, certo? Pode ser bloco. Esse tipo de fundação, ela transfere os esforços por meio da sua base, porque a base dela é bastante considerada para o solo, certo? Já as fundações indiretas ou profundas, que são principalmente as estacas e os tubulões, essas fundações indiretas ou profundas, elas transferem os esforços para o solo pela sua lateral, certo? Que a gente chama de fuste lateral. Então, como a estaca ela vai ser bastante profunda, vocês viram como é que você calcula a profundidade de um furo para ver as condições do solo na hora que está fazendo o estudo do solo. Lá na segunda aula da gente, vocês viram isso? Vocês vão ver que às vezes você vai precisar ter estacas de muitos metros de profundidade, com certeza mais do que 3, certo? E aí, essas estacas, elas têm uma lateral muito grande, certo? Uma área lateral muito grande, e essa área, ela vai sofrer com os esforços do solo, e da mesma forma, ela vai transmitir os esforços que são oriundos da edificação para o solo. Então, o que são as fundações? São elementos estruturais cuja função é a transferência de carga da estrutura para a camada resistente do solo. Se você observar uma árvore, eu não sei se alguém aqui já plantou ou arrancou uma árvore, mas ela não tem uma raiz no fundo, que é o que faz ela ficar firme no chão. Da mesma forma, um prédio, uma edificação de qualquer tipo, ela precisa ter a sua fundação, que aí, fazendo uma análise um pouco genérica, a gente pode dizer que as fundações são as raízes do edifício. Ela tem muita importância estrutural, certo? A fundação, ela pode ser, inclusive, responsável pela ruína de um prédio, pelo colapso de uma estrutura. Então, assim, o projeto de fundação, ele deve ser feito com tanta cautela quanto se é feito o projeto estrutural da superestrutura da obra, certo? Então, a questão da importância estrutural da fundação está relacionada à questão das cargas da edificação, que também a gente já falou bastante lá na aula do reconhecimento de solo, né? Então, o tipo de fundação que você vai utilizar vai variar de acordo com as cargas que serão transmitidas para o solo e principalmente de acordo com o tipo de solo, não é? Então,
Quando você faz a análise do solo, que você vê que a camada mais resistente do solo está a X metros de profundidade, e aí você vê que para aquela carga daquela edificação é indicado tal tipo de fundação e não tal tipo de fundação, certo? Então, a geotecnia ela é muito importante no estudo das fundações, é o início de tudo para dar o pontapé inicial na questão do projeto da estrutura das fundações, certo? Também tem que ser vista a questão econômica das fundações. Vocês vão ver que tem fundações que são mais caras, mais onerosas, e tem fundações que são menos onerosas. Aí tem estudos já consagrados de técnicas de construção e de orçamento que diz que as fundações elas podem variar entre 4% e 10% do custo global da obra. Então, se a sua obra é 1 milhão e a sua fundação é 5%, quanto você vai gastar com a sua fundação? Ei, pessoal? Quanto é 5% de 1 milhão, gente? Me ajuda aí. 50 mil. Pronto, você vai gastar 50 mil reais, podendo ser mais, certo? Essa questão aqui que ele bota numa tarja verde, pode chegar até 20%, é porque vocês sabem que existem obras de grandes vultos que elas precisam ter fundações muito profundas. Então, quanto mais profunda é a fundação, mais caro, maior é o custo para executar, certo? Porque precisa de um maquinário mais caro, e aí pode chegar até 20% do valor da obra, sendo que também você pode fazer um estudo, principalmente o geotécnico vai balizar se existe uma viabilidade ou não para realizar aquele empreendimento. Aí tem a questão da viabilidade técnica e da viabilidade econômica da sua obra, sendo que a viabilidade técnica está diretamente correlacionada à viabilidade econômica da sua obra. Por exemplo, se você tem um local onde você queira construir uma fundação de grande porte, e naquele local, anteriormente, era um lixão, por exemplo, era um local de depositar lixo. Aí você fez o estudo geotécnico e viu que a camada que está comprometida por causa da matéria orgânica que antes era depositada ali, está muito profunda, e aí você viu que mesmo sendo uma edificação de pequeno porte ou de maior porte, pode recalcar e pode ter problema estrutural. Aí a questão da viabilidade técnica. Ah, professora, mas aí eu faço o quê? Eu venho suprir essa necessidade colocando uma fundação mais profunda, certo? Mas você imagine que para você construir uma casa, por exemplo, um prédio de habitação de interesse social, que deveria, num local que fosse sólido, com solo bem estável, você gastar 50 mil, por causa da fundação, você vai aumentar aí em 20 mil o custo da obra, por exemplo. Aí você vai chegar à conclusão que pode ser uma inviabilidade econômica que foi ocasionada por uma inviabilidade técnica. Então, você vai chegar para o cliente e vai orientar, olha, a sua fundação está saindo com preço muito alto, por esse motivo, aí você justifica tecnicamente. Geralmente, a fundação ela vai ser inviabilizada por causa do tipo de solo presente no local onde se queira construir, e aí você justifica tecnicamente, e aí o cliente ele decide se vai aprofundar os estudos, se vai investir mais numa fundação mais profunda naquele local mesmo, ou se vai desistir de construir e vai partir para outro lote em um local onde tem um solo mais estável, certo?
O projeto de fundações, ele lida com a natureza da decisão conceitual, como análise do terreno e dos vizinhos, e tudo isso tem que ser visto antes do cálculo matemático. Então, quando você está fazendo o projeto de fundações, você decide, por exemplo, se você fez a análise geotécnica do solo lá, fez o estudo do solo, e viu que você vai precisar de uma fundação profunda para aquela carga da sua edificação e para aquele tipo de solo só vai ser atendido se for com a fundação profunda. Aí você vai decidir qual tipo de fundação profunda você vai utilizar. Nesse instante, eu entrei lá naqueles anexos da NBR 6122 e vocês viram que tem pelo menos 10 tipos de estacas diferentes, que são fundações profundas. Aí vocês vão ver que a questão da estaca, ela tem dois tipos de tecnologias construtivas. Uma é a estaca que já vem pronta, que ela é pré-moldada, que a norma de fundações chama ela de elemento pré-moldado. O outro tipo pode ser a estaca que é confeccionada no local, certo? Confeccionada em loco, in situ. E ainda tem as estacas metálicas e as estacas de madeira. Aí vocês vão ver, pessoal, o que é que eu estou dizendo? Que se, por exemplo, o seu terreno que você vai construir for muito próximo do terreno do vizinho, se você optar por utilizar uma estaca que você tenha que cravar sem retirada de material, utilizando um equipamento chamado bate-estacas, você vai ver que esse equipamento ele tanto vai gerar vibração quanto impacto no solo. O que é que ele vai fazer? Ele vai prejudicar as edificações vizinhas. Então, na hora que você está fazendo a concepção do projeto de fundações, você decide até qual técnica executiva você vai utilizar para executar a fundação da sua obra, certo? Então, não é recomendado, por exemplo, que você utilize bate-estacas quando o seu terreno está muito perto do terreno do vizinho. Por quê? Porque você pode ocasionar vários danos à casa do seu vizinho, do vizinho da sua obra, e esses danos você tem que reparar depois. Então, de qualquer forma, pessoal, quando você for trabalhar com um equipamento do tipo bate-estaca, certo? Ou outro equipamento que gere impacto e vibração na confecção da fundação, você tem, por obrigação técnica, de fazer um estudo de impacto de vizinhança, certo? Aí você vai ver as condições que a vizinhança está atualmente e antes de fazer o seu trabalho, porque daqui a 5 anos, quando a sua obra ficar pronta, 4 anos, aí pode ser que os seus vizinhos, todos da rua, reclamem, venham reclamar de problemas estruturais e vão dizer que foram ocasionados pela sua técnica construtiva. Mas aí, se você fez o estudo e viu que, antes de tudo, já existia essa questão dos problemas estruturais, antes de você executar propriamente a fundação da sua obra, então você tem como se defender, certo? Para não ter que arcar com essa despesa lá na frente, certo? Até aqui tudo bem, pessoal? Professora, eu tenho uma dúvida. Não, não é bem uma dúvida, é mais uma curiosidade. Oi? Eu tenho uma pergunta aqui, é mais uma curiosidade, não sei nem se você pode responder, mas... Rafael, Pode dizer, Francisco. Você já recebeu algum processo, assim, De que desse tipo? tipo, em relação a alguma falha? Ou já ouviu falar? Assim? Não, na verdade, Francisco, eu falo muito em processo porque eu trabalhei muitos anos com perícia. Eu parei de trabalhar ano passado,
Porque quando eu assumi a questão da dedicação exclusiva, aí eu tive que escolher ou fazer perícia para o Ministério Público e a Justiça Federal, ou receber dedicação exclusiva como professora. Aí eu escolhi a dedicação exclusiva. Mas aí eu já fiz perícia de processos de diversas naturezas, desde processos de questões orçamentárias até essa questão de falha e de manifestação patológica é bastante comum, principalmente ser impetrado contra aquelas obras que são financiadas pela Caixa Econômica Federal, certo? Eu estava nomeada numa perícia, que foi quando eu fiz a consulta ao procurador, que era de um conjunto de interesse de habitação de interesse social, que foi executado por uma construtora com financiamento da Caixa Econômica, de 450 casas, onde todas estavam com problemas, desde na rede de esgoto, na questão das águas pluviais, nas estruturas, na coberta. Então, é muito comum essa questão de processo, por isso que eu sempre falo. Aham, tô entendendo, é porque eu não sei os outros colegas, mas às vezes eu me sinto assim, como, meu Deus, tem como errar em todo canto, parece que a gente vai ser processado por tudo. Mas o bom de você saber de tudo, né, é que você vai ligado, né, vai alerta para não sofrer, né, porque pode sim, realmente tem como errar em todo canto. Você falou uma coisa bastante certa. É, uma coisa que a gente chama bastante na área de perícia, né, é a questão dos vícios redibitórios. É quando você executa uma coisa que no primeiro momento o cliente não vê, na hora que recebe lá a casa, mas aí daqui a um ano aparece, por exemplo, o salitre. O salitre tem como a gente evitar, né? É só a gente fazer a questão da impermeabilização. E aí, quando você não faz, aí o cliente recebe a casa toda pintadinha, bonitinha, mas daqui a um ano ele vai contratar um advogado, vai entrar pelo próprio Ministério Público e vai reclamar a questão da garantia, não é da obra. Aí você vai ver que existe uma norma, que é a NBR 15.575, que é a norma de desempenho das edificações, que ela está muito em alta agora e é bastante utilizada nessa questão de processos, porque ela diz quanto tempo, qual a vida útil de projeto de cada coisa da sua edificação, desde a tubulação até a questão da estrutura. Aí, aquela vida útil de projeto ali vai balizar a gente que é da área da engenharia, para saber se foi feita a manutenção preventiva, a manutenção corretiva de acordo com o que a norma prescreve, e caso não tenha sido feita, se a estrutura, por exemplo, se danificou porque ficou vício redibitório, porque o concreto que foi executado não foi suficiente, aí tem ensaios não destrutivos que a gente pode realizar no concreto, para ver se o concreto que foi executado foi o concreto previsto no projeto, entendeu? Então, assim, realmente, não é querendo desanimar, mas eu quero que vocês sejam preparados para tudo, certo? Quando você for fazer uma coisa, pensar duas vezes para fazer da forma mais técnica possível e, sobretudo, principalmente, eu quero que vocês sempre se documentem, não é? Para que as pessoas, antes de lhe acusar, elas terem a responsabilidade puxada para si. Quando ela assina, por exemplo, o manual do proprietário, ela está dizendo que está concordando que não pode mexer na estrutura da casa, não pode retirar nenhum pilar, nenhuma viga, e aí, por algum motivo do destino, ela vai lá, tira e a casa cai. Aí você tem lá uma assinatura do seu cliente dizendo que tinha concordado que ia deixar a casa como você executou. Aí você tem como se resguardar. Na verdade, o que eu sempre falo em processo
É porque quem entra no mundo das perícias vê quanto é grande a demanda de processo que principalmente os proprietários abrem contra as construtoras e contra a Caixa Econômica. Vixe Maria, eu acho que é a empresa que é mais processada no Brasil nessa questão de habitação. E aí, algo mais? Oi, pessoal, tá me escutando? Então, sim, professor, eu acho que é porque já sanou as dúvidas aí. Mas é isso mesmo, viu? Não é para desanimar, não. Na verdade, é para ter mais cautela na hora. Quando a gente é jovem, às vezes a gente não tem muita experiência e quer se aventurar, às vezes aceita construir alguma coisa. Você tem que deter a técnica, conhecer e executar da forma correta para não sofrer depois no futuro e não fazer ninguém sofrer, não é? Imagina uma casa caindo na cabeça de uma pessoa, uma coisa muito ruim, né? Então, assim, realmente tem como errar em tudo, desde o início até o fim da edificação, como tudo nessa vida, a gente tem como cometer um erro. Mas, graças a Deus que existem as normas que servem como uma receita de bolo para a gente seguir, para nos parametrizar, para a gente errar menos na hora de executar, certo? Então, pessoal, agora eu vou dividir as fundações, certo? Elas são divididas quanto à transmissão das cargas. Vocês sabem que o levantamento de cargas você faz de acordo com a sua edificação. Então, assim, existe uma NBR que ela diz quanto pesa cada coisa, quanto pesa 1 metro cúbico de concreto. Aí você vai lá, pega o seu projeto estrutural, vê quantos metros cúbicos de concreto foram executados na sua obra e qual é o peso do concreto da sua obra. Quanto pesa 1 metro quadrado de alvenaria, de vedação de tijolo de 8 furos, por exemplo? Quanto pesa 1 metro quadrado de coberta de telha colonial com madeira de primeira qualidade, por exemplo? Então, você pega, faz o somatório de todas as cargas da sua edificação e ver qual a carga total, não é? E a norma ela lhe dá diretriz para isso, então é muito fácil fazer o somatório de cargas. Quem já pagou concreto deve ter feito isso já, certo? E a partir disto, e aliado ao estudo geotécnico lá do solo, você decide qual o tipo de fundação, né? Aí você decide de acordo com a profundidade necessária para executar a fundação, se ela vai ser direta ou indireta. Aí, se ela for direta, aí tem vários tipos de fundação direta. Aí, mais uma vez, você olha de novo para o estudo do solo, aí vê, o solo ele é muito alagadiço, ele é muito mole, ele tem camada de matéria orgânica, ele tem camada de aterro de lixo, então eu vou optar por uma fundação direta, mas que seja do tipo lajeão radier, porque se houver recalque, vai ser um recalque uniforme, não vai proporcionar o recalque diferencial, certo? Aí, da mesma forma, não é? Você vê se precisa da fundação indireta e decide qual fundação indireta você vai utilizar, e sendo que um dos aspectos técnicos que você vai observar, principalmente, é a questão de não atingir outras edificações vizinhas quando você estiver executando a sua fundação indireta, certo? Aqui ele mostra um exemplo de estacas, certo? De tipos de estacas, de concreto, de aço, de madeira, e aí ele mostra a lateral da estaca, certo? Que é a carga útil aqui, a carga última que é transmitida para a estaca, ela vai ser transmitida para o solo pelo atrito lateral, certo? A carga lateral, e também pela a carga de ponta, certo? Ou seja, pela base da estaca também vai transmitir as cargas para o solo, certo? Aí,
vocês estão vendo que aqui ele fala na fundação rasa que a cota de apoio ela pode chegar a 2 metros de profundidade, mas vocês vão ver que na norma NBR 6122 fala que até 3 metros de profundidade ainda pode ser considerada fundação rasa. E as fundações profundas são aquelas que estão com a profundidade superior a 3 metros, certo? Aí, as fundações diretas, elas são divididas em rasas e profundas, certo? E as fundações indiretas são divididas nos tipos de estacas. Aí, pessoal, vocês vão ver que nas fundações diretas rasas, vocês têm blocos e alicerces, aí a gente vai explicar o que é cada um. Eu não sei se vocês já viram em alguma obra, que é muito comum aqui na nossa região executar, faz a escavação do solo, aí pega aquelas pedras marroadas, que são aquelas pedras grandes, ou pedra de mão, ou pedra rachão, e preenche a escavação e depois você vai preencher com argamassa. Ali é um bloco, certo? Aquilo ali que você está fazendo, porque não é armado, certo? É um bloco ou um alicerce. Aí, quando é que você vai utilizar bloco e alicerce? Assim, é interessante que esse tipo de fundação você utilize em edificações que têm pequenas cargas, e principalmente em solos bastante estáveis, certo? E solos bons, porque eles têm boa resistência à compressão, mas eles não têm resistência à tração, uma vez que eles não têm a questão do aço, eles não são armados, certo? Então, não é interessante que se você pegar um solo argiloso para construir, por exemplo, porque o solo argiloso ele dá bastante questão de recalque. Você utilize o bloco ou o alicerce somente, certo? Não é interessante porque quando o solo ele deformar, que a fundação se acomodar no solo, aí aconteceu o recalque, não é? Aí vocês vão ver que a estrutura da sua edificação ela vai sofrer trincas, rachaduras e às vezes pode até colapsar, certo? Aí tem a questão das sapatas, aí as sapatas elas podem ser corridas, isolada, associado à alavancada, a gente vai ver cada uma dessas. Aí essas sapatas, elas são diferentes do bloco, somente na questão dela ter presença de aço, ela ser armada, e os blocos não serem, então ela tanto resiste à tração quanto resiste à compressão. E aí, por fim, nas fundações rasas e diretas, vocês vão ter os radiers, que é tipo uma laje. Se vocês já viram uma laje sendo executada, o radier é uma laje que é executada diretamente no solo. E aí, das fundações diretas ou rasas, o lajeão radier é um dos tipos de fundação mais cara que tem, que você só vai utilizar realmente quando for necessário por causa da questão do solo, por ela ser mais cara, lembra da questão da viabilidade econômica? Então, você vai utilizar quando o solo não tiver estabilidade ou for de fácil deformação, ou tiver camada de aterro de lixo, ou for um solo mole, certo? Aí você utiliza lajão radier, ou quando o somatório das fundações rasas der superior a 50% da área construída. Então, assim, se você ia utilizar sapata, e quando você somou todas as áreas das sapatas, deu mais de 50% da área construída, aí não se aconselha mais que você utilize sapata, porque para você colocar uma quantidade dessas de sapata, você tem que ter uma justificativa técnica, que geralmente parte das questões técnicas do terreno, certo? Então, a norma, não é, e a legislação e a literatura técnica aconselha que quando o somatório das fundações diretas rasas der superior a 50%, você utilize o próprio
Lajão Radier, que é o nosso último recurso para a fundação direta, sendo que quando este não for atendido numa fundação direta, aí você tem que partir para uma fundação indireta, que pode ser brocas, estacas de madeira, de aço, pré-moldadas, moldadas em loco, aí tem as moldadas em loco, tem a Strauss, a Frank, a Raiz, a barreta e o estacão, e ainda tem a questão dos tubulões, né? E aí vocês vão ver na literatura técnica que o tubulão você utiliza mais quando a carga é pontual, certo? Então o tubulão ele é a céu aberto e a ar comprimido. Quando a carga não é pontual, você parte para o uso das estacas, porque as estacas vocês vão ver que você ou confecciona ou crava ela no solo, e aí na cabeça dela, não é? Você vai fazer um bloco de coroamento, que é mais um elemento estrutural, e em cima do bloco de coroamento você vai subir o seu pilar da sua casa ou do seu prédio, certo? Então, quando você precisar, quando você não tiver cargas pontuais, aí você não utiliza tubulões, você parte para uso de fundações indiretas, que são as famosas estacas, certo? Até aqui tudo bem, pessoal? Professor, eu queria comentar sobre, eu não sei qual desse tipo de fundação é, se é uma fundação, mas aqui do lado da casa da minha avó, ela é uma rua, certo? Aí, na casa da vizinha, o nível da casa, ele é negativo em relação à rua. E aí, devido à rua, ela não tinha muito movimento. Aí começou a ter mais movimento, sabe? De tráfego de carros. Aí, devido a isso, o muro da casa da mulher no nível da rua, ele tem, acho que uns 3 metros, não tenho certeza. Só que se você olhar do outro lado, é os 3 metros do muro mais a profundidade negativa, né? O que estava acontecendo. O muro estava começando a cair por causa dos carros que estavam passando, acho que era, né? Porque aí, olha, começou a fazer tipo uma bolha, sabe? Aí o que aconteceu? A moça teve que, a dona da casa, né? Teve que fazer tipo uma escora, sei lá, uma escora lá na parede, por causa que estava cedendo. Será que eu expliquei Explicou. direito? Na verdade, Francisco, eu não sei se você já foi a Tibau, mas em Tibau é bastante comum ter uns alicerces bastante altos, né? Por causa da questão de não ter pavimentação, de alagar quando chove. E aí é muito comum que seja feito esse escoramento, não é, na fundação. Então, se esse muro ele tem essa diferença de nível todinha, foi um milagre até hoje ele não ter caído só com o peso do solo, certo? Então, esse escoramento aí seria necessário mesmo antes da rua sofrer vibrações e trepidações com a presença do movimento. E aí, graças a Deus que não caiu, né? E ela deu tempo para ela escorar antes dele cair. Aí o melhor, viu, professora? Depois que escorou, Pode falar, eu estou escutando. Francisco. depois que escorou lá a parede, ela construiu mais. O muro estava uns 3, ela colocou mais 1,5 metro, mais ou menos. Aí Ai, todo dia meu eu Deus do passo céu. lá para ver se o novo rachão que tem. Sim. Vocês, pronto, depois vocês dão uma pesquisada, que é bastante interessante essa curiosidade aí de Francisco, na questão do muro de arrimo, certo? Que é uma técnica que a gente utiliza para quando a gente tem essas questões de grandes diferenças, certo? Que consiste basicamente nessas técnicas de escoramento aí, que o Francisco está citando. Então, depois vocês dão uma olhada no muro de arrimo. E aí, pessoal, se for fundação rasa, por exemplo, vocês vão ver que quando tiver numa condição limítrofe, como o Francisco está citando, a própria norma técnica, ela aconselha o uso da sapata alavancada ou sapata de divisa, que é uma sapata que vocês vão ver daqui a pouco,
que também é chamada sapata de fronteira, que não pode ter uma profundidade inferior a 1,5 m, certo? Então, quando sapata de divisa, quando você teve algum grupo que me mostrou o projeto semana passada, por exemplo, que vai construir colado no muro, porque o código, o plano diretor permite tudo, mas esse grupo vai ver que, de acordo com as normas técnicas, todas as sapatas daquele lado que está encostado no muro, por estar próximo da edificação do outro muro, é importante que seja feito com sapata de divisa, certo? Pronto, pessoal. Então, vamos voltar aqui. Vocês vão ver aqui que ele está mostrando 2 tipos de fundação, os alicerces e as sapatas. Aí vocês, eu falei agora há pouco dos alicerces que são executados com pedra marroada, que é bastante comum aqui na nossa região, porque a gente tem a questão da pedra calcária em abundância, né? Então, a gente utiliza bastante a pedra marroada, mas o alicerce ele pode ser confeccionado em tijolo também, certo? Então, o alicerce ele não é recomendado para edificações de pequeno porte, ou de grande porte, edificações que tenham grandes cargas, ele é recomendado apenas para edificações de pequenos portes, com pequenas cargas, certo? Ele não é armado, o alicerce não é armado. Veja que o eixo, o centro do pilar, ele tem que coincidir, tem que formar um ângulo de 45 graus de abertura entre uma abertura e a outra da cava, onde você vai assentar o seu alicerce, certo? Aí, se você observar bem para essa figura aqui, ele fez a escavação do solo, certo? De acordo com a dimensão prevista lá no projeto de fundações. Depois, ele fez uma camada de concreto magro, isso aqui que está pintado em azul, é uma camada de concreto magro, que é um concreto que não tem uma grande resistência, que não utiliza muito cimento na sua confecção, que ele é colocado, ele é depositado no fundo da vala, principalmente para isolar o solo da fundação, certo? Para isolar. E aí, geralmente, essa camada de concreto magro, ela é de 5 centímetros de espessura, e aí, depois que ele fez a camada de concreto magro, aqui ele mostra um alicerce que foi confeccionado em tijolo, certo? Em alvenaria, certo? E acima do alicerce, para garantir algum esforço à flexão que o seu terreno venha, que a sua edificação venha ter alguma vibração, alguma coisa, ele fez um cintamento inferior. Aí esse cintamento aqui, ele sim é armado. Aí esse cintamento ele vai resistir à flexão, para impedir que tudo que esteja acima dele venha a rachar ou a vibrar. E acima do cintamento inferior, ele fez uma impermeabilização, que ele pode utilizar um material de emulsão asfáltica, ou pode utilizar um material polimérico, e aí já tem muitos materiais disponíveis no mercado para você utilizar como impermeabilizante, certo? Aí, isso aqui é o alicerce. Aí, a sapata, ela é como se fosse o alicerce, só que ela é armada. Essa coisinha vermelha que você está vendo na imagem é o aço presente na sapata, certo? Então, na sapata, você vai fazer da mesma forma a escavação da vala, depois você faz o apiloamento do fundo da vala, compacta bem o fundo da vala. Aí depois você faz a camada ou o lastro de concreto magro. Aí na sapata a gente coloca uma grelha, certo? No fundo. Essa grelha ou essa tela, ela vai servir para que você amarre o aço que vai subir aqui
para ser as esperas do pilar, certo? Então, a gente coloca essa grelha aqui, aí depois você vai e arma a sapata, coloca o aço que está previsto no projeto, aí você pode fazer a sapata quadrada, como é bastante comum de se ver, ou você pode fazer a sapata com esses chanfros laterais, que a gente chama popularmente na obra de cuscuz, certo? Então, aqui é o concreto, que esse aqui, por exemplo, ele fez de brita, certo? Com um agregado de uma granulometria pequena, e esse concreto aqui, ele tem uma resistência superior a esse concreto aqui previsto no lastro do concreto magro, mas quem vai definir a resistência do concreto é o projeto de fundações. No entanto, pessoal, na norma, ela diz, por exemplo, que para você confeccionar uma estaca Strauss, aí ela diz quantos quilos de cimento vai para 1 metro cúbico de concreto da estaca Strauss. Aí aquela quantidade de quilos de cimento, aliado ao fator água-cimento e ao controle de qualidade do concreto, vai definir qual é a resistência do concreto, certo? E aí, pessoal, por fim, ele mostra aqui uma imagem de uma sapata corrida, certo? Onde ele executou da mesma forma que eu falei aqui na sapata isolada. No entanto, para a execução da sapata corrida, ele escavou todo o perímetro do terreno, certo? Até aqui tudo bem? Sim, professora, tudo certo. Pronto. Aqui ele mostra uma armação para uma fundação, para execução de uma sapata de um prédio de grande porte, de um edifício de grande porte. Veja que esse edifício aqui, ele tem 26 pavimentos. Olhe o tamanho da ferragem dessa fundação. E aí, realmente, eu não sei se foi feita análise econômica, mas de repente seria mais viável economicamente executar estacas do que fazer utilizando sapatas tão volumosas e tão onerosas, porque é bastante caro você executar sapatas desse porte com essa quantidade de ferragem. Mas se, por exemplo, alguém aqui teve a oportunidade de ir lá na obra da quadra de Pau dos Ferros, na época que estava na etapa de fundações, pode ter visto que lá também tinham grandes sapatas sendo confeccionadas com ferragens assim tão grandes quanto essas não, porque aí pela imagem não dá para a gente definir, certo? Rafael, Oi. eu ia comentar exatamente sobre isso. Assim, desse tamanho, dessa magnitude, eu só vi em quadras. Por exemplo, lá na do IFRN, do Pau dos Ferros, o muro do ginásio, ele caiu com fortes ventos. Aí o que acontece? Eles retiraram aquela parede que caiu só alguns blocos. Aí, com medo de cair tudo, retiraram tudo. Eu acho que identificaram que o problema foi na fundação. Aí eles fizeram outra fundação. Aí tem uma coisa, quando eu colocar nas proteções para a gente não ir lá, mas dava para ver que o negócio era enorme, um buraco muito grande. Pois é, aí realmente eu fazendo um estudo técnico e vendo que teria que ser executado uma sapata desse tamanho, eu iria ver se de repente não era mais viável economicamente utilizar uma estaca, por exemplo. Ah, mas porque tem edificação vizinha, não ia poder entrar o bate-estaca. Eu fazia uma estaca confeccionada no local. Então, assim, é muito importante, não é, que o profissional da engenharia, ele tem essa perspectiva de poder criticar, porque às vezes você joga no software
de projeto de fundação, a carga do prédio, como é essa imagem anterior, que são 26 pavimentos, e joga as condições geotécnicas, né, do solo, e o projeto te dá umas sapatas monstras, né, é importante você saber interagir, né, a interface com o software e dizer, e se? E se eu utilizasse, eu optasse por utilizar a estaca Strauss? Aí o software iria passar mais algum tempo recalculando e ia te dar quantas estacas você ia precisar e de que forma, e de qual profundidade. E aí você ia pegar o valor para executar essas sapatas, ia pegar o valor para executar aquelas estacas, ia ver qual era mais oneroso, qual ia desprender mais tempo, qual ia precisar de mais mão de obra, qual o risco de acidente ia ser maior, e aí, a partir dessas análises técnicas e econômicas, você ia chegar numa tecnologia melhor. Então, eu sou bastante cética na questão de indicar uma fundação direta que seja já uma fundação tão grande como essas que a gente está vendo e como essas que você falou, Francisco. Aí, outro tipo de fundação direta é o radier, certo? O radier é uma laje que ele é executado no solo, sobre o solo. Então, como é que você faz? Você escava, as condições para você executar radier são as que eu falei anteriormente. Você faz a escavação, aí faz um caixão de forma, tipo um caixão mesmo de madeira, para fazer as formas, para poder executar o radier. Aí depois que você apilou ao fundo da vala, não é? Você faz o lastro de concreto magro, que é essa parte azul que você está vendo. Aí depois você vai, coloca a primeira grelha ou a primeira ferragem do seu lajão radier, que é essa aqui inferior. Aí depois você coloca uma lona, que o radier a gente faz a impermeabilização utilizando lona, certo? Uma lona que é uma lona especial para impermeabilizar fundações de 150 micras. E aí você já se antena em colocar todas as prumadas de instalações de água, de esgoto, de energia, tudo tem que, os ralos, as caixas sinfonadas, tudo tem que já estar projetado e executado aqui nessa etapa desse radier. Então, essa é uma característica do radier, que a sua obra ela tem que estar bem planejada para depois você não ter que cortar o radier, porque você pode causar tensões adicionais na sua laje e causar problemas. Aí, depois que você colocar as fiadas, você coloca a outra grelha na parte superior e amarra os pilares, né, na grelha, na ferragem, de onde eles vão sair. E depois você faz a concretagem do radier, assim como você concreta uma laje, certo? Então, esse tipo de fundação, ele é bastante utilizado, assim, para obras de pequeno porte também. Aqui em Mossoró, eu já vi utilizando até em prédios de 4 pavimentos, ele não, em locais onde tenha grande instabilidade, ele não é uma fundação das mais baratas, é uma das fundações rasas mais caras que tem, e você só deve utilizar quando realmente a sapata ela não vier a resolver o seu problema técnico da sua necessidade da edificação lá do seu local. Antes de iniciar nessa parte aqui do tubulão, eu vou interromper aqui o compartilhamento para a gente dar um intervalo e voltar a falar sobre o assunto, certo? Alguma coisa para acrescentar até aqui, pessoal? Professora, Oi. eu só queria saber, porque agora, onde eu estou fazendo estágio, a construtora está utilizando agora um tipo de bloco para fazer o radier. Eu nunca tinha visto esse tipo de técnica. Eu queria saber se a senhora sabia falar alguma coisa sobre isso. É um bloco, aí no bloco eles colocam a armadura dentro e depois concretam, para evitar o uso de formas de tábuas.
Espera aí, a fundação de lá é Radier mesmo, Aristides? Faz a sapata e o radier por cima. Não, não é Radier, é um cintamento, não é não Um que faz por cintamento, que cima? a gente conhece por radier. É um cintamento que faz. Pronto, que também pode ser um cintamento inferior. Também tem a questão da viga baldrame, mas aí vocês vão ver que é executado um pouquinho diferente do cintamento. Por cima é o cintamento inferior. Aí eles não utilizam formas, eles fazem os blocos, como eu não entendi. Não, é assim, antes eu utilizava as formas para fazer. Só que aí agora eles providenciaram uns blocos de alvenaria, os blocos de alvenaria mesmo. Aí eles fazem a forma no bloco mesmo, eles quebram as partes que não vão ser utilizadas, aí fica só a forminha, uma forma em forma de U, aí colocam a armadura dentro e concretam. É porque lá vocês vão utilizar alvenaria estrutural, Aristides? Não, alvenaria normal, de tijolo, cerâmico. Alvenaria normal, porque Uhum. esse método aí desse uso dessa calha em U que você está falando, ele é bastante convencional quando a gente está utilizando a questão da alvenaria convencional, que a gente já compra essas calhas prontas, né? A gente não vai pegar um bloco e sair quebrando, não. Aí a gente coloca a armação, né, para dar resistência à flexão e É, concreto. Pronto, é isso isso aí mesmo. você vai ver em qualquer obra principalmente que utilize alvenaria estrutural, você vai ver. Mas existem também essas calhas em U para a gente utilizar em alvenaria de tijolo cerâmico. Só que não é muito comum, não. E também tudo é uma coisa que você tem que ver para poder analisar tecnicamente. Eu não sei se de repente a resistência à flexão, né, sendo Uhum. executada dessa forma, vai ser tão boa quanto a resistência à flexão de que se você tivesse confeccionando a cinta com formas de forma convencional, sabe? Porque Uhum. as calhas, elas são limitadas. Na obra que eu vi utilizando calha, que foi numa obra de bloco de alvenaria estrutural, foi assim, a gente fez o radier, que é a laje, o radier é uma laje, né? Aquela cinta é uma cinta, certo? Uhum. Essa laje que eu mostrei anteriormente, a gente fez o radier, aí subiu os pilares, não é? Aí vocês vão ver que na parte de alvenaria, antes de você colocar as esquadrias das janelas, vocês têm que fazer umas contravergas. Contraverga é um elemento estrutural esbelto que você coloca na parte inferior da janela, passando 20% do tamanho da janela para cada lado. E acima da janela você vai fazer umas vergas, e acima das portas você vai fazer umas vergas. Então, a gente utilizou essas calhas aí que Aristides falou, para fazer as vergas e contravergas, para não comprar aquelas pedras que o pessoal chama pedra de porta, já pré-fabricada, sabe? Mas como cinta, como a Aristides está dizendo, realmente eu nunca vi, não, e nem teria como analisar tecnicamente da eficácia nesse local onde está sendo empregada agora, porque realmente eu nunca vi executando dessa forma, viu? A gente também está usando nas vergas e contravergas. Pronto, nas vergas e contravergas eu já vi, assim, como é um elemento que ele vai mais trabalhar na flexão do que estruturalmente, porque o cintamento ele tem uma função estrutural muito importante na sua edificação, certo? As vergas e contravergas, não, ele vai trabalhar mais a questão da flexão para não ter aquelas rachaduras de canto de porta e de janela. Uhum. Aí, a gente utilizou agora como cinta, eu confesso que eu nunca vi, certo? Uhum. Pessoal, eu vou interromper a gravação aqui, vou dar 15 minutos de intervalo, às 15h30 a gente volta, certo? Tá certo.